Aqui começamos a segunda parte do episódio Os Patrimônios de São Bento do Sul, Materiais e Imateriais, Estilos Construtivos e Influências. Se você não assistiu a parte 1 desse episódio, por favor volte, porque tem muito conteúdo compartilhado aqui com você e para que você entenda tudo que o convidado trouxe, é importante você assistir as duas partes. E, William, quais são as principais manifestações culturais e materiais que São Bento do Sul tem? Você consegue exemplificar para a gente algumas coisas? Isso, quando a gente, né, fala de patrimônio material, a gente tem uma visão muito compartimentada que a gente tinha ali a partir da década de 80, 90. Então, hoje a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né, sobre o patrimônio, essa divisão entre patrimônio material e imaterial, que basicamente, né, tem alguns autores que até colocam que a gente precisa, né, pensar que o patrimônio imaterial ele precisa de um vetor material, né? Uhum. Mas, assim, de forma geral, vai depender muito de como a gente vai valorizar e valorar esse patrimônio. Então, hoje, né, a gente tem, por exemplo, a banda Tremel, né, como um dos exemplos de um patrimônio que já foi reconhecido como imaterial. Então, eu acho que não só para as gerações passadas, como uma história, mas principalmente para o nosso presente enquanto cidade. Então, a gente, né, tem esse patrimônio que, por exemplo, a gente estava final de semana na praça e a banda Tremel estava lá. Então, ele permeia o nosso, né, esse patrimônio está permeando o nosso cotidiano, né? Isso não é algo que ficou lá no passado, e sim, né, algo que a gente valora, que está dentro do nosso cotidiano hoje. Mas para além, né, dos patrimônios que já são tombados, digamos assim, né, ou patrimonializados, a gente tem também, né, aqueles valores culturais das próprias famílias, né? Às vezes não só as bandas, mas algumas receitas específicas, né, que determinada família produz, e aí esses patrimônios eles podem ser reconhecidos como patrimônio do município ou do estado também. Então eu acho que é interessante, né, que a gente compreenda que o tema da nossa conversa hoje é justamente esse, que o patrimônio imaterial, né, assim como material, a gente depende de valorar, né, e essa importância que ele traz para a nossa vida cotidiana. Então, eu dei exemplo, né, da banda Tremel, mas a gente pode pensar, inclusive, como já falado desde o início, a própria paisagem de São Bento do Sul, né, ela é material, mas enquanto a ocupação humana, né, dessa paisagem, a gente pode considerar, né, que esse jeitão que São Bento tem também pode ser, né, permeado aí por questões imateriais, e esse ponto de vista, né, que vai gerar essa ideia de identidade, né, das pessoas aqui em São Bento. Eu não sei se eu fui claro na Foi, resposta, foi. se deu mais Até assim, eu gosto muito de pegar a resposta também e colocar para o meu entendimento, né? Como não sou arquiteta, sou turismóloga, mas gosto de ter essa questão da arquitetura, porque é uma experiência, a gente pode transformar esse olhar arquitetônico como uma experiência turística também, né? Então, a gente vinha falando muito sobre material, né? Sobre edifícios, casas e tal, e agora a gente está falando sobre o que a gente não pega, né? Que é, mas eu vou lá e pego no músico, ok, mas você não consegue pegar e tocar a música, né? Que é o que eles estão compondo, enfim, estão nos instrumentos ali comentando. E essa questão de São Bento do Sul é muito, assim, de certa forma até engraçado, mas não no sentido, assim, pejorativo da palavra, né? Mas essa questão da paisagem me lembra muito quando eu ainda trabalhava no departamento de turismo ali naquele prédio, né? Na frente da igreja ali, que nessa época, né, de entrada de inverno, vinham aquelas nuvens, né, de cerração, 3 horas da tarde, cobrindo a cidade inteira. E eu lembro que tinha um consultor do Sebrae na época que estava trabalhando com a gente aqui no desenvolvimento do plano de turismo, que ele nunca tinha visto isso na vida dele, porque ele é do litoral. Então ele achava aquilo tão fantástico, aquela paisagem sendo encoberta por aquelas nuvens de cerração, assim, que ele disse: Meu Deus, e para vocês reclamam disso. Né? E isso daqui para mim é uma experiência. Eu estou vivendo uma experiência turística aqui, olhando, observando e sentindo na pele, porque, né, é frio, e a gente não dá valorização para isso, né? Essa questão da paisagem. Então, só para mostrar que muitas vezes o que é cotidiano para a gente tropeça em cima disso praticamente todo dia. Para o outro, que não vive isso no seu dia a dia, tem um valor histórico, né, patrimonial, cultural muito grande. E às vezes esse valor, né, que a gente
acaba atribuindo só quando a gente não tem mais. Uhum. Então, é uma das formas, né, que a gente diz que as pessoas acabam reconhecendo, né, o valor cultural é o momento de perder, né? Então, enquanto as coisas estão ali, às vezes a gente não tem esse olhar, né, ou não desenvolve esse olhar, e por isso a importância do turismo, né, Sim. para essa valoração do patrimônio cultural e também das políticas, né, ah, de ensino, né, que vão levar, né, a ideia, né, como esse podcast e outras coisas, que é justamente, né, para que as pessoas comecem a ter esse olhar Uhum. para as coisas que, se realmente não tivesse mais, elas teriam falta. Então, a gente não precisa perder para começar a dar valor, né? Com certeza. Esse acho que é o recado fundamental, né, de todo mundo que trabalha com essa questão da preservação, seja do material ou do imaterial, não deixa perder para daí dar valor, né? A gente tem que olhar com mais carinho enquanto a gente tem e tentar conservar isso, né? E além, né, William, dessa questão da banda Tremel, do imaterial, né, que outros exemplos você pode trazer também, conectando, por exemplo, a danças folclóricas, né? Essa questão também da vestimenta, né? Dessa questão, a própria, acho que Schlagfest, né? É uma festa muito tradicional na cidade, que os desfiles são maravilhosos, são lindos, né? E traduzem muito do que é a cultura de São Bento do Sul também, né? Isso, então essas manifestações populares, as festas, a música, né? Então tudo que a gente não pode de fato pegar, né? A gente vai, né, considerar um patrimônio material. Apesar de, como eu falei, a gente precisa de vetores, né? Uhum, Então, para que a música ela aconteça, né? A gente precisa dos sim. músicos. Para que essa festa aconteça, a gente precisa das pessoas. Então, essa perpetuação, né? Do patrimônio entre as gerações, né, a tradição, ela depende, né, das pessoas também. Enquanto colocado ali, eu acho que é bem interessante, né, falar um pouquinho sobre essas reapropriações culturais. Então, apesar de muitas questões, né, elas não serem lá da Fundação de São Bento e também não precisam ser lá da Fundação de São Bento, a gente tem, né, momentos específicos históricos que a gente tem um resgate, uma reapropriação da história e da cultura. E isso é normal. Então, a gente tem, né, o exemplo da Schlackfest, que hoje, né, a gente pode considerar, então, um importantíssimo, né, enquanto festa, enquanto essa manifestação, né, da cultura que houve uma reapropriação um pouco mais recente. E eu vou dar outro exemplo de um colega meu, aqui da Univille, inclusive professor também, né, o professor Jean Dias, que ele trabalhou na dissertação do mestrado dele, então, com a produção da cerveja. Uhum, Então, o quanto, né, a gente tem de histórico nessa construção do patrimônio material, né, que é a produção da cerveja, e o quanto isso é apropriação, né, e quanto isso é importante para a cultura. Então, eu acho que a gente tem que entender, né, tanto nas questões materiais, mas principalmente nas questões imateriais, como a gente vai, né, como a sociedade atual vai se apropriando e vai ressignificando uhum. mesmo todos esses movimentos, né? Então, não é que não importa da onde veio, né, essa cultura, mas a forma com que a sociedade atual se apropria desses eventos culturais, eu acho que é tão importante quanto o registro, né, material da origem delas. Sim, com certeza. E também, né, trazendo aqui, e não só ficando no centro, né, às vezes a gente tem essa questão de falar muito, de dar exemplos do centro da cidade, né, de algo que acontece mais nos centros urbanos, mas a gente também tem muita manifestação cultural nos interiores, né, os agricultores, as pessoas que trabalham e moram na ruralidade, né, que tem essa questão cultural, muitas vezes de uma técnica, sei lá, da agricultura, né, muito particular, ou até mesmo de uma culinária muito específica também, né, de um centro mais de uma área mais rural, mais do interior. Então, as festas, né, de colonos, então, todas essas manifestações, elas também são extremamente importantes porque elas mostram que existe essa miscigenação, né? Não existe só um tipo de migrante específico, e sim essa mistura que a gente tem, né, na nossa cidade e também na nossa região aqui.
Falando agora um pouquinho do interior, né, desses conhecimentos, a gente tem um material lindíssimo que foi produzido pelo IFAM, se chama Mestres Artífices. Então, eles realmente rodaram, né, o interior aqui da nossa região, e trouxeram, né, na verdade foram várias regiões, mas a gente tem um caderno específico aqui da nossa região, né, que vai trazer vários conhecimentos de produção, né, então de tijolos, de peças em madeira, de telhas, então a gente tem, né, um rico patrimônio cultural e material que está escondido, né, no Uhum, nosso, eu digo escondido, né, porque a gente acaba não tendo acesso tão sim. fácil, né, a essas pessoas, mas que têm um conhecimento, né, tradicional muito importante, e são realmente mestres artífices, né, que conhecem, né, técnicas de construção, de produção de sapatos, enfim, vários materiais, né, isso é uma cultura muito rica aqui em São Bento também. Que bacana, olha só, às vezes são coisas que a gente nem sabe, né, fica sempre só no mais comum e essas coisas mais diferentes a gente não tem nem ideia, né, de que existe. E por que é importante então a gente preservar cada vez mais, né, esse patrimônio histórico e cultural, de São Bento do Sul, pensando daqui para frente, né, o que você consegue visualizar dos estudos que você tem, das aulas que você dá, né, da experiência que você tem também, tal provavelmente visitando, né, sendo turista em outros locais, né, que forneçam muito essa base do patrimônio, mas como que você conseguiria dar uma perspectiva de São Bento do Sul, assim, para o futuro nessa questão de preservação? Eu acredito que, puxando a brasa para o meu lado um pouquinho, para a área, né, do estudo da arquitetura, a primeira questão que eu vou colocar, que talvez não seja tão visível para todas as pessoas, mas para quem trabalha, né, com essa área, é o registro material que a gente tem. Então, das técnicas construtivas, do testemunho histórico, né, que essas edificações elas podem, né, subsidiar pesquisas e tudo mais. Mas para as questões práticas, né, das pessoas que moram aqui em São Bento, eu acho que é aquela questão que foi colocada, né, do pertencimento e da ideia de São Bento, né? O que é São Bento? São Bento é só uma localização geográfica ou ela é todo esse conjunto, né, de edificações de diversas épocas históricas, né, dessas manifestações culturais, desse clima, né, e a interação de tudo isso. Então, eu acho que para quem mora aqui, a primeira questão é a identidade, né? Você viver a cidade, ter esse espaço, né, de encontros, a qualidade de vida. Eu acho que isso é bem importante. E o patrimônio cultural, ele está, né, diversos autores que a gente acaba estudando em urbanismo, eles vão trazer isso. Então, ter edificações de várias épocas, né, ter esses testemunhos que vão dar, né, a referência para aquela pessoa de tempo e de espaço, né, eu acho que isso é muito importante. A outra questão que é importante também, né, são as questões econômicas mesmo. Então, a gente vê, né, mundialmente, como o patrimônio cultural ele pode ser apropriado, né, pelo turismo e por questões econômicas Uhum, mesmo, né, às vezes como um ponto, um café ou, sim. né, um outro uso que ele possa ter ali, né, para incentivar ou para melhorar, né, essas questões econômicas. Eu acho que isso também é um ponto importante. A gente tem, né, atualmente algumas questões também que envolvem, né, a preservação e conflitos e tudo mais. Mas eu acho que cada vez a gente tem um olhar mais um pouco mais sensível, né, para essas questões de preservação também. Então, de como a gente consegue, né, incentivar e usar ferramentas, né, dentro dos planos diretores, né, ferramentas que vêm lá do Estatuto da Cidade, para também proporcionar, né, àquele proprietário alguns benefícios, né, para que a gente consiga é, ah, que esses bens culturais eles sejam acessíveis, né, e cumpram a função social que eles têm para toda a população. Então, de modo geral, né, como um resumo de tudo isso, eu acho que o primeiro ponto é para quem mora na cidade, né, para ter, né, esse conjunto de edificações, de vias, de paisagem, né, que vão significar ser de São Bento e reforçar essa identidade.
e também, né, as questões econômicas e também culturais que surgem a partir, né, das questões financeiras também. Não sei se ficou claro, mas Uhum. seria mais ou menos essa a ideia. Ah, legal. É, essa questão econômica, né, quando a gente fala tanto dos benefícios econômicos que uma cidade pode ter por preservar, né, os seus patrimônios, mas também a gente falou já com outros convidados aqui nos episódios anteriores, da dificuldade, muitas vezes, que um proprietário, né, de um bem tombado tem para manter ele, né, financeiramente, porque a gente sabe que muitos, né, tem ali um casal, às vezes mais idoso, que sobrevive das aposentadorias, né? Então é um ganho muito baixo para suprir as necessidades que eles, como pessoas, têm, mas também de poder manter, né, a casa, enfim, o edifício que eles têm ali por ser um patrimônio tombado já mais antigo, né? Então a gente sabe dessas dificuldades que tem, mas que o município em si, né, as pessoas, as associações, enfim, os conselhos, né, Conselho da Cidade, Conselho do Patrimônio Histórico, Conselho de Turismo, eles têm um olhar especial para isso, porque faz parte da história e, como a gente falou aqui, né, não vamos deixar acabar para daí fazer alguma coisa e sim conservar isso tudo, né? Uhum. E William, o que que você consegue enxergar, Eu assim, acho, desculpa, pode. pode. Não, eu só queria complementar, né, sobre essa questão. Eu acho que não onerar, né, esses proprietários é um grande passo que a gente eh, pode prever, né, daqui para frente. Todas as ferramentas que elas vêm sendo criadas justamente é para melhorar um pouco nessas questões da não oneração, mas eu acho também que muito é falta de conhecimento, né, Uhum, de muitas pessoas. Eu não sei se isso provavelmente já foi, né, tratado em outros episódios, né, sim. mas se precisar a gente pode aprofundar um pouquinho, né, senão a gente pode seguir aqui, né, nas perguntas. Eu até perguntaria assim, acho que essa questão da falta de conhecimento já responde uma parcela da pergunta que eu vou te fazer agora, né? Que é os desafios que você enxerga hoje na preservação desses bens tombados. Eu acredito que a falta de conhecimento já é um grande desafio, né? Mas além disso, e você pode até trazer mais subsídio em relação à falta de conhecimento, mas além disso, quais são os outros desafios que você enxerga nesse desafio aí? Isso. A falta de conhecimento, então, ela vai, né, levar, eu acho que boa parte do nosso patrimônio, né, que está em estados assim não tão bons quanto deveriam estar, eu acho que justamente a falta de conhecimento, ela é um dos principais fatores, né, que contribuem. Então, várias vezes, né, tanto no escritório quanto aqui, né, na universidade, a gente tem aquela ideia de que o proprietário não pode fazer nada, não pode mexer, não é para fazer nada. Então, isso é muito diferente, né? A intenção é que todas as medidas para preservação elas sejam feitas, né? Então, que um restauro, que é a última instância que a gente precisa chegar, né, ela não precise nunca ser feita. Uhum, Então, se a gente tivesse, né, uma conservação, e essa conservação geralmente ela não é tão cara quanto um restauro. Só que muitas vezes as pessoas imaginam que não podem fazer nada e vai ficando, e vai ficando, sim. vai ficando. E aí sim, né, a gente tem intervenções que demandam de muito mais valor financeiro, né? Então esse eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. É sobre os incentivos, né? Então aos poucos, né, a gente tem ferramentas que vão sendo colocadas na legislação para incentivar, né, financeiramente esses proprietários. Então, né, mais recentemente a gente teve, por exemplo, a troca de potencial construtivo, né, e a outorga onerosa do direito de construir, mas basicamente, então, às vezes a pessoa tem uma edificação histórica, ela não vai construir, não pode mais construir naquele terreno, e aí a gente, né, ela pode vender esse potencial construtivo para alguém que queira, né, aplicar em outro lugar, e eu acho que isso é uma forma interessante, né, para ter recurso, né, para Uhum, investir na preservação daquele imóvel. Sobre ainda as dificuldades que a gente tem, né, além do conhecimento, né? É, a, a ideia de que o tombamento, né, ele é uma cristalização do patrimônio, que ele uhum, vai deixar aquilo sem um uso, né, fechado, ou mesmo vai ter que desapropriar, então, aquela casa para virar alguma coisa da prefeitura, e isso é um erro muito grande. Então, quanto mais a gente conseguir, né, que essas edificações elas sejam ocupadas por um uso compatível ou pelo uso com que elas foram concebidas, né? Por uhum, exemplo, uma residência.
Então, a ideia, né, que se a família tiver interesse em manter aquela residência, melhor. Então, as obras, né, não digo obras, mas as intervenções que a gente vai fazer ali para conservação, quando essa edificação ela está sendo usada, e principalmente usada, né, para o fim com que ela foi concebida, a gente tem uma chance de que essa edificação ela sofra menos, né, ao longo do tempo, do que uma edificação que está sendo usada por um uso não compatível. Uhum. E o que a gente chama de uso não compatível, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma edificação residencial. Aí a prefeitura foi lá e tombou, né? Como as pessoas Sim. imaginam que vai acontecer e desapropriou, sei lá, né? Como que as pessoas imaginam, né? Às vezes, mas digamos que elas não podem mais morar lá. E aí vão, ou mesmo que elas vão alugar então para um edifício, não, para um uso de escritórios. Uhum. Então, esses escritórios eles vão precisar de uma infraestrutura diferente. Eles vão precisar então de uma rede de internet diferente, de uma rede de iluminação. E essas coisas elas são sim possíveis de fazer, Sim. só que elas, né, demandam de maior cuidado. E aí, quando esse uso não é compatível, geralmente essa infraestrutura, né, ela acaba sendo um pouco mais complexa. Se é para uma residência, eu posso fazer, né, adequações para a infraestrutura, né, mais contemporânea e tudo mais. Só que eu tenho que ter um cuidado um pouco maior para fazer Uhum. essas intervenções. Ah, muito bacana. Então, a gente falou aí, né, da questão do conhecimento, que nunca é demais, né? As pessoas, até num episódio anterior, a gente conversou muito com isso, sobre isso com o Márcio também, que é arquiteto, de que antes de fazer qualquer coisa, pergunte, vá atrás de um profissional que conheça, né, sobre essas questões. Não acredite em tudo que você ouve, primeiro vai atrás do profissional, vai atrás da informação, né, porque é muito diz que me diz que às vezes isso nem se aplica para o teu caso, né, então a gente precisa muito da informação e do conhecimento. A evolução que já teve nesses incentivos, então, antes era só às vezes desconto de IPTU, hoje já tem essa questão, né, da outorga onerosa, esse nome, né? E essa outra situação também de que eu Isso. Aham. posso dar outros usos, né, para esse imóvel, que não só o residencial, eu posso, né, ter às vezes um contrato de locação, ganhar dinheiro, né, com a locação para um escritório, para algum outro tipo de uso, né, que não só o residencial, mas e sim o comercial. E, William, para a gente chegar aqui agora no final, né, da nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, que você também dissesse qual é a rede social do teu escritório, como que as pessoas também podem entrar em contato com você, caso tenham interesse aí em aprofundar um pouco mais esse tema também. Perfeito. Primeiramente, então, só para finalizar, né, esse assunto sobre as intervenções ali que já foram faladas e tudo mais, eu acho que a dica realmente é essa, né? Procure informação, procure então um profissional, né? Ou mesmo não sei exatamente o que está acontecendo, então verifica primeiro, né, se é um tombamento municipal, estadual, né? Ou já procura o profissional direto que ele vai te informar melhor. E eu sempre digo para os meus alunos, né, quando a gente faz a disciplina de técnicas retrospectivas e geralmente quando a gente faz projetos de intervenção, né? É possível fazer praticamente tudo, só que tudo tem que ser muito bem justificado, Uhum, né? Por que que eu estou fazendo aquele tipo de intervenção? E tudo tem que ter um respeito, né, às características que levaram aquele bem cultural, né, a ser patrimonializado, tombado e tudo mais. Então, tendo, né, essas duas ideias, essas duas diretrizes, a gente entende que dá para conviver tranquilamente, né, com patrimônio cultural, né, não só tem a agregar em geral a nossa sociedade, né, e até esses proprietários. Então, enquanto a gente tiver, né, o patrimônio cultural sendo um ônus para esse proprietário, a gente não vai ter grandes avanços. Mas a partir do momento, né, que a gente conseguir enxergar, né, que isso pode ser um benefício não só a longo prazo, não só para as próximas gerações, mas para essa apropriação, né, de uma sociedade contemporânea, eu acho que a gente vai avançar bastante nas questões da preservação, né, do patrimônio cultural, principalmente aqui nesse caso edificado. uhum, uhum. Sobre as minhas redes sociais, né, eu vou passar, na verdade, é, a- o, o Instagram do curso de arquitetura aqui da Univille. Legal. Uhum, Eu tenho, né, sim, o escritório, só que por enquanto, né, eu estou
assim, investindo mais o meu tempo e as minhas energias, né? Uhum, Atualmente, eu acabei não falando, eu sou coordenador aqui de São Bento do Sul, né, do curso de Arquitetura e Urbanismo, então eu vou deixar arc.sbs, né, arroba uhum, arc.sbs, então a gente, né, vocês conseguem acompanhar um pouquinho do que o nosso curso faz, né? Então a gente tem diversas ações, né, de curricularização da extensão universitária, que aos pouquinhos a gente está gerando aqui dentro e vai começar a chegar, né, aqui para a comunidade. uhum, É, e fazer um agradecimento geral, né, não só pelo convite, mas também agradecer na JCI todo esse movimento, né, para que o nosso patrimônio cultural ele seja realmente sempre discutido, né, eu acho que isso faz parte da construção, né, da ideia, né, do que a gente considera como patrimônio cultural, desse campo, né, de que a gente chama. Então, desde lá, né, de que foi que surgiu essa uhum. ideia, até hoje teve várias alterações, né, ou várias mudanças, mudanças eu não digo, mas assim, ajustes, né, nesse pensamento em cada tempo, né, que a sociedade passa. E eu acho que essas ações, elas vêm só para contribuir, né, eu acho que para a sociedade em geral, a gente só tem a ganhar com essas discussões. Com certeza. William, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Foi uma conversa riquíssima, né? E trazendo realmente os exemplos práticos aqui da nossa cidade. As pessoas com certeza que vão assistir esse episódio do podcast aqui vão diferenciar o seu olhar agora quando passar por esses imóveis e principalmente quando ouvirem agora a banda Tremel também vão conseguir ouvir ela com um outro sentido, eu acredito, né? Então, muito obrigada, parabéns pelo teu trabalho aí frente ao curso de arquitetura da Univille também. E a gente fica por aqui, então, com o último episódio. Foram 8 episódios, gente, com muito conhecimento compartilhado, boas práticas compartilhadas, com convidados super especiais que vocês podem aqui assistir e assistir novamente e mandar também a gravação para pessoas que vocês têm aí nos seus contatos e que se conectam muito com esse tema do patrimônio histórico. Muito obrigada por estarem comigo aqui nesses 8 episódios e a gente fica por aqui.